Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia e hoje eu tô aqui com uma convidada mega especial. Ela é uma profissional que ajuda a desenvolver pessoas. Ela estuda a parte de psicanálise. Ela é terapeuta sistêmica. Ela faz um trabalho fantástico com profissionais e também empresários que querem se desenvolver e, por consequência, desenvolver os seus próprios negócios. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Brizotti. Prazer te receber aqui, Paty. Paty, né? Mais Paty. E eu admiro muito o trabalho que você faz, porque é de suma importância, pelo menos no meu ver, né? Esse quesito de primeiro você se autoconhecer, para depois você realmente querer desenvolver uma equipe de trabalho, liderar, desenvolver um negócio. Então, eu queria que você se apresentasse e já indo pontuando alguns pilares, algumas questões relevantes que eu tenho certeza que já vai ajudar o empreendedor que está assistindo esse podcast, porque eu tenho certeza que hoje ela vai dar uma baita de uma aula para todo mundo. Obrigada, primeiramente, gratidão pelo convite. Eu falo que você e o Vitor também vêm desbravando, né? Vem trazendo inovação para essa cidade, não só para a cidade, né? Eu falo que nós somos contribuição para a humanidade. Isso, a amplitude que é tudo isso. Eu agradeço o convite de vocês imensamente, me sinto privilegiada por estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu aprendi até aqui, né? Muitas coisas ainda estão por vir. Somos seres em desenvolvimento, não paramos nunca. Esse é o grande segredo, né, da vida. Eu falo assim, tá aí essa pitada especial, que sempre hoje nós conseguimos ser melhor do que nós somos ontem, né? Bom, vamos lá, vou me apresentar um pouco, falar sobre algumas questões que eu faço, algumas formações, né? Porque começou tudo na farmácia, digamos assim, né? Não, tudo começa quando nós nascemos, né? De quem somos filhos, o quanto nós trazemos essa bagagem da infância, os nossos conhecimentos, né? Que a gente vem aprendendo desde quando nós nascemos, eu falo. Que nós somos seres diariamente moldados, eu falo. Então, eu costumo dizer uma frase que é gostoso, assim, eu falo. Criança, né, quando o bebê nasce, a gente cuida. Criança, a gente treina. O adolescente, a gente direciona. E o adulto só resta nós apoiarmos. E nós temos muito questionamento hoje com isso, nessa nova geração. Sempre que eu vou conversar na linha de trabalho, e essa nova geração. Só que, no meu ponto de vista, nós deixamos a desejar no treinamento dessa nova geração. E agora a conta não está fechando. Né? A gente fala que nossos pais talvez tiveram um pouco mais de paciência do que essa minha geração está tendo ou teve com seus filhos. E nós, no âmbito empresarial, de treinamento, a gente chega até um certo ponto. Não tem como a gente voltar, às vezes, na infância. Por isso que eu fui estudar psicanálise também. Então, eu fiz farmácia, vamos lá, depois pós-graduação em homeopatia. Então, foi lá na homeopatia que eu conheci e entendi o ser humano como um todo. Porque, às vezes, a gente reclama de uma questão de dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça. Mas, peraí, essa dor de cabeça vem de onde? Vem de uma noite mal dormida, vem de uma questão mal resolvida, ou de fato eu tomei uma friagem, ou de fato, o que aconteceu? Essa anamnese que a gente fala, né? E é isso que eu faço com a empresa, com o ser humano. É falar com ele e entender qual a verdadeira questão. Hoje eu acuso, de repente, uma certa questão. Mas onde é o início dessa questão? Aonde tudo começou? Justamente tem vários, né? O ponto A, ponto B, quero chegar aqui, mas o que vem me travando, qual questão está me paralisando?
Eu ouço muito assim, ó. Ah, Patrícia, eu tive um trauma de infância. E eu, na formação em análise comportamental, né, as 2 formações que eu fiz, todos nós sofremos trauma na infância. O que é um trauma, gente? Né, que muita gente fala, né? Trauma da infância. O trauma é uma questão que eu não soube resolver ou processar ou entender quando eu tinha determinada idade. O nosso cérebro está em evolução desde quando nós nascemos até os 15 anos. Ele não faz ainda todas as sinapses nervosas. Ele não conhece todos os caminhos neuronais. Então, quando uma questão, por exemplo, me dá um copo e uma taça, peraí. Uma criança, de repente, fala assim, eu bebo no bico. Uhum. Ah, mas peraí, primeiro eu tenho que abrir. E agora, se ela me oferece uma taça, eu sou obrigada. Olha quantas questões está num posicionamento de algo na nossa frente. Quantas coisas estão desenvolvendo aí, né? Quantos pensamentos, quantos sentimentos e quantas emoções. E é um ponto, assim, que você já começou tocando, que eu me deparo todos os dias. Até eu mesmo como empresária. Porque essa questão do trauma é uma situação, mas vira e mexe, as pessoas se deparam com as crenças. E Sim. as pessoas confundem trauma com crenças, né? Sim. Então, as crenças, depois eu quero que você pontue, que você explique o impacto que isso tem na vida, no posicionamento, na decisão, no crescimento, tanto profissional quanto o pessoal do empreendedor. Mas eu vou dar o meu exemplo, contar um pouco da minha história. Todas as vezes que eu preciso dar um passo além, todas as vezes vem aquela crença, bum, de frente. Você fala, pera, o que está acontecendo? É um negócio assim, ó, que impede de crescer. Aí coloca a minha cabeça no lugar e falo, isso não é meu. Isso foi algo que foi plantado por outra pessoa para que eu acreditasse que era certo, para que eu acreditasse que aquilo fizesse parte da minha vida. Mas isso eu consigo fazer porque eu tenho um autoconhecimento bom, graças a Deus, que eu comecei a adquirir conforme eu busquei conhecimento e por uma base de um evento que eu fui e que eu passei um dia com uma neurocientista, né? Então, assim, como as pessoas fazem para identificar o que é uma crença, o que é um trauma e como que elas conseguem passar por esse obstáculo na vida delas? Vamos lá. O trauma, ele define a personalidade. Então, por exemplo, em qual questão na infância que gera o trauma, porque você não tem essa condição de resolução como você tem na vida adulta. Então, o trauma, ele gerou a personalidade. Aí você vai entender qual a personalidade. Por quê? É como se fosse um disco rígido no HD do computador. Ele funciona com tantos megas, tem capacidade de tanto. Então, é o disco, é como você vai funcionar. As crenças são embutidas no falar. Então, tem várias formas de significar ou ressignificar a gente fala uma crença. O trauma forma a personalidade. A crença é o que ele vai te limitar, que vai definir até onde você pode ir. Por isso que eu fiz a formação em barra de Axis. Não sei se você já ouviu falar. A barra de Axis é uma formação onde existe uma banda de implantes perto do nosso ouvido. São sensores que eles codificam e gravam tudo que foi falado para você. Por isso que o que te falam é muito importante. Por isso que na vida adulta a gente fala assim, você é a média das 5 pessoas que você convive, certo? Porque você está ouvindo. O tempo todo nós estamos ouvindo alguém. Quanto eu coloco o ser humano num ambiente que ele, vamos dizer assim, tóxico ou negativo, eu começo essa banda de implantes, ela capta tudo e traz isso como verdade para dentro da minha mente. Lembramos que a mente, eu costumo dizer isso, a mente mente para gente. Então nós temos que estar antenas ligadas, né? Radar ligado, por isso que a gente fala sobre estado de presença. Barras de Axis é uma técnica terapêutica, uma intervenção onde você não precisa falar nada e eu não te falo nada, você deita na maca. Eu apenas toco pontos na sua cabeça e é como se o seu corpo fizesse uma faxina, é como se eu fosse passar um antivírus. O seu corpo
ele começa a excluir aquilo que está te bloqueando. Mas também, através da psicanálise, a fala. Tudo que aquilo eu consigo falar, a gente fala que a psicanálise, ela ajuda você a ouvir. O psicanalista, ele tem que estar preparado para ouvir o que não é dito. Isso é fantástico. Porque muitas questões estão nas entrelinhas. Elas não estão... Ela é uma questão para você porque ela não está declarada. Quando você fala que você... eu vejo que a minha crença vai me travar e aí eu consigo... Por que você consegue? Porque ela não é mais desconhecida para você. Ela é conhecida. Então, é como se assim, como eu vou lutar contra algo que eu não conheço? Quando eu conheço com quem eu estou lutando, eu vou lutar com as armas corretas, armas adequadas. Então, o autoconhecimento, ele é isso. Quando é como se eu desconhecesse tudo, eu não sei para que serve o microfone, eu não sei que isso serve para me hidratar, por exemplo, e está lá na minha frente. E eu estou querendo me comunicar, o microfone está aqui ao lado. Eu estou querendo me hidratar, a água está aqui, mas eu desconheço para que serve. Então, peraí, olha, Patrícia, eu te ouvi e vejo que olha bem diante de você, você está diante de um copo, de uma água, e você pode se hidratar. Isso daqui é um fluido. É como se o terapeuta, né, o psicanalista, ele ajuda você a identificar isso e te capacita a utilizar no momento ideal. Né? Você vai beber água 24 horas por dia. Isso também pode ser, eu falo assim, que tudo é dose na vida da gente, né? Saber dosar, essa é a questão. E quando eu me preparo para estar com a mente desperta. Quando você fala assim, Patrícia, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu uso uma frase também, é de Barras de Ar, que é fantástico, eu ensino para todos os meus clientes. Eu falo, o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? Gravem. O que está certo sobre isso que eu preciso perceber. Eu sempre falo para os empresários que eu e o Vitor a gente acompanha e até para a nossa própria equipe de trabalho, que atrás de cada problema, cada obstáculo que aparece no nosso dia a dia, existe algo que precisa ser mostrado. É uma oportunidade, é algo que precisa ser mudado para o crescimento acontecer. E eu acho que essa frase, ela vem muito de encontro com isso. É bem assim. É o que está certo sobre isso que eu preciso perceber. Porque não existe, não tem como. Não faria sentido eu buscar algo novo se eu não estivesse encontrando uma certa dificuldade, vamos dizer assim. Então, que eu não gosto nem de falar, Patrícia, olha, isso daqui é difícil. Gente, troca a palavra, desafiador. Se existe um desafio, ele tem que ser superado. Como que ele vai superar? Se eu tiver com a minha mente desperta, atenta, estado de presença, então tudo vem a trazer sentido. E nós estamos vivendo um mundo uma geração, uma era, onde está lotado de distração. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Dá uma dica para quem está assistindo a gente. Como manter um estado de presença numa era de distração? Porque, gente, hoje tudo distrai. Tudo distrai. Tudo distrai, porque a intenção existe, é uma palavra até forte. Existe um excesso de tudo. Está existindo um excesso de tudo. Chamar a atenção a qualquer custo, em tudo. Então, as cores estão comunicando, as palavras estão comunicando, o vídeo, a água é proposital, tudo que nós estamos assistindo, ele está sendo muito estudado. Então, há momentos que você tem que perguntar, isso para mim é uma contribuição ou é uma distração? Oi. Eu estou aqui na tela. Isso é uma contribuição na minha vida, porque às vezes eu estou vendo vídeos aleatórios, só pelo simples fato de fazer isso daqui. Isso é uma distração ou é uma contribuição? Não é contribuição. Por que eu estou vendo? Porque eu estou vendo.
Então, são perguntas. Nós somos movidos através de perguntas. Então, eu me pergunto o dia inteiro. Aí é que está o lance. Eu ensino as pessoas a fazerem perguntas para ela mesma. Ou seja, você precisa ser um bom perguntador. E saber as respostas não é tão interessante. Às vezes, ficar sem essa resposta. Porque nós temos o hábito de querer responder tudo. De bate-pronto. Então, às vezes, um empresário, eu estou do lado dele, vem um gestor da empresa, faz uma pergunta, ele responde, aí ele vira para mim, Patrícia, eu respondi certo? Ele te exigiu uma resposta neste momento? Não, não era para esse momento. Dorme com a pergunta, a hora que você acordar, você reflete, porque nós vivemos sob interessantes pontos de vista. Coisa que eu gosto muito de falar. O que, de repente, está certo para você, e é óbvio para você, pode não ser para mim. Então, o que é certo e o que é errado? Às vezes a gente não consegue detectar isso, certo e errado. O que é mais interessante para este momento? Qual tomada de decisão esse momento requer? O que a empresa requer? Eu falo muito essa pergunta, tá? O que a empresa requer? Porque às vezes eu sou contratada pelo proprietário da empresa, aí eu fico entre o proprietário, a equipe, no meio de tudo isso existem uns processos, que aí na formação também que eu tenho empresarial, né, de coaching empresarial e sistêmico, a gente fala assim, o que a empresa requer? Às vezes a empresa requer um ajuste também do proprietário, do mantenedor, assim como exige também dos funcionários. E aí é que está o lance. Não existe muito certo e errado, existem adequações necessárias. Então eu deixo tudo muito leve, porque nós estamos vivendo, né, que é certo ou errado. Você está errada, Tássia. Não é 30, né? Não é? As pessoas não falam assim? Mas só assim, nossa, Patrícia, como você consegue falar bonitinho, né? Você chama atenção de uma forma tão sutil. Porque não é um apontamento. De repente a pessoa está fazendo daquela forma porque ela só aprendeu a fazer dessa forma. Convida ela, ó, você vem fazendo dessa forma. Verifica se é interessante. Tem planilhas sérias que às vezes eu vou mexer, eu sento do lado da pessoa e falo assim, me explica a sua planilha. Ela vai lá e fala assim, olha, minha planilha... Mas você fez isso pensando em quê? Nisso, isso. Verifica, igual o oftalmologista eu faço, é muito interessante. Eu falo, se eu mudasse isso dessa forma, piora ou melhora? Melhora. Então tá. E agora, essa mudança aqui melhora ou piora? Melhora. Quando você vê, ela já admitiu que existe algo melhor, sem eu falar, essa planilha tá uma bosta. Falei. Entendeu? Essa planilha tá péssima. Tem gente que fala desse jeito, mas é uma questão de personalidade. E aí onde que eu gosto também de falar. Você se conhece? Você conhece quem são seus colaboradores? Você conhece quais são suas habilidades natas? O que Deus, assim, o que grita dentro de você como benefício? Porque o que é vantagem, de repente, para mim, é fácil para mim, é muito desafiador para a Tássia. E nós precisamos reconhecer isso. Quando cai, eu falo assim, que cai um véu, eu falo, peraí, nossa, isso daqui é fácil para mim. Mas é desafiador para a Tássia. Deixa eu ver como eu consigo, né, trazer esse conhecimento para ela da melhor forma. Tássia, de repente eu estou falando, não é legal, eu posso deixar por escrito? Aí, de repente, a Tássia fala, nossa, perfeito, Patrícia, ninguém fez isso para mim antes. Pronto. Eu evito ficar te criticando, entendeu? Me indispondo com você. Então, nós temos que fazer a pergunta o tempo todo. Que contribuição que eu tenho sido? Seja para os meus filhos, seja para o meu esposo, seja para a minha empresa, eu tenho sido uma contribuição? Não faz sentido nós estarmos nesse planeta se não for para ser uma contribuição. Nós não estamos aqui para ser servidos, né? E tem uma geração, a gente fala assim, danoninho. Já tem nome, já. Não é mais Nutella, é Danoninho. É Danoninho. Não, eu acho que a Nutella agora fala depois, a Danoninho veio antes, talvez. Antes. Mas eu falo, me dá, né? Lembra da propaganda?
Me dá, me dá, me dá. Então, peraí, vai em busca, aprenda. Você tem as habilidades. Porque o que acontece é que nós ouvimos muito, às vezes, pessoas tóxicas que impedem excelentes potenciais. E não é sobre. Às vezes, tem questões que na empresa fala, Patrícia, eu vou mandar embora. Você não concorda? Eu falo, eu discordo. A pessoa fala assim, como assim? Olha, você está pontuando isso, essa questão. Vamos trazer clareza. Clareza. Você tem pontuado essa questão. Porém, ela tem, essa pessoa, isso que você não encontra em qualquer outra. Verdade. E isso daqui é treinável. Isso não é treinável. É habilidade nada. Vamos treinar essa pessoa? Vamos. Então, existe esse alívio. Eu percebo, Tássia, que nós entramos digamos assim, num efeito manada de muita crítica, muito julgamento desnecessário, que não traz crescimento. Isso não está legal. E tem um outro ponto importante quando a gente vai entrar nesse quesito da crítica, do julgamento. Hoje as pessoas, elas não sabem se comunicar, elas não sabem conversar, elas não sabem e não aceitam escutar. Então, você dá um feedback para uma pessoa, se você não souber falar, machuca. Mas se você souber falar com amor, você vai fazer ela crescer absurdamente. E muitas vezes, esse fato de você não conseguir dar esse feedback por amor, eu vejo que é algo dentro de si próprio que precisa ser curado e que a pessoa ainda não conseguiu identificar essa dor que ela tem. Sim. E talvez por ouvir. Porque nós não fomos treinados para errar. Dificilmente alguém fala assim, tá tudo certo. Eu odeio errar. Gente do céu, você não tem noção. Eu também. Você imagina, meus pais, por exemplo, então, eles não são críticos, eles são observadores, principalmente meu pai. Já, só aquela olhada, lembra que a gente fala assim, olhou, peraí, o que eu tô fazendo aqui de errado? O que está certo sobre isso, o que está errado sobre isso? E é tão engraçado essa questão do olhar, né, de geração para geração, dependendo hoje, você vê assim, o pai faz assim, quase tá fuzilando a criança com o olhar e a criança tá, quê? Porque não foram treinados. Exatamente. Né? Nós somos treinados no olhar. Agora essa geração, nem sei, né? Muitos, às vezes, falta consciência, a gente trazer consciência. Você tem que trazer consciência, né? Sobre o erro. Olha, isso daqui você vai estar falando dessa forma. Ontem, por exemplo, estava lá em Rio Preto, Letícia. Você sabe como atravessar a rua no farol? Independente, você está olhando para o carro, né? Isso você faz na cidade menor, mas e aqui? Então, tudo tem que ser treinado. A gente acredita que funcionário vem tudo de fábrica já, e não é assim. Nós temos que ter modelos, nós estamos pulando fases. É isso que está acontecendo. Da mesma forma que nós estamos pulando a tela, nós queremos falar, não, o próximo funcionário, o próximo funcionário. Mas espera aí, você treinou o primeiro? Você treinou o segundo? Você treinou, ele tem habilidade? Por que acontece? Vamos para o RH agora, né? Falando nessa parte de contratações que eu tenho falado. É necessário ter uma clareza, antes de mais nada, na contratação, porque as pessoas viam o quê? A aparência, né? Nossa, tá tudo... Eu não sei se eu passaria no meu cabelo todo desconcertado. Já tá tudo arrumado, eu já ponho um rabinho aqui, tá tudo certo. Vamos lá. Mas existe um julgamento visual. Ok. Passou pelo crivo visual. A fala da pessoa, nós começamos a avaliar. Só que o mais importante de tudo isso, que não está claro, de repente, numa entrevista convencional, qual é o talento nato dessa pessoa? Então, que eu abro uma vaga para vendedor. Nossa, aquela lá preencheu o visual, todo organizado, fala bem, vou colocar lá para vendas. Aí eu traço o perfil comportamental, a pessoa é uma estudiosa. Não é o foco dela falar.
ela traz consigo uma avareza até na fala. Ela não consegue falar. Ela vai porque ela precisa do dinheiro naquele momento. Então, ela vai fazer de tudo para que você esteja contratando ela. Ela entra, eu costumo falar assim, o eu fingido, né? Porque eu falo assim, geralmente o pessoal fala, procura-se pessoa dinâmica para fala, isso, vem os pré-requisitos. Lá, eu falo assim, nossa, eu vou preencher todos esses. Perguntou para mim, eu vou responder. Só que eu coloco ele no ambiente de trabalho, passa uma semana, ele vai bem, 15 dias já começa. Não se sustenta. Então, peraí, se eu pego o perfil de um estudioso e falo, vamos ser sinceros, né? Se eu tivesse 2 vagas, você trabalhar no escritório, na parte contábil, de repente, organizacional da empresa, e nas vendas, qual você escolheria? Ele fala com certeza. Então, eu falo, eu agradeço, entendo, mas às vezes a vaga ela pode nem existir naquele momento, mas eu posso deixar um banco de reserva. Olha, eu entendo, eu vejo que o seu perfil é assim, assim, assim. Essa é uma outra grande falha do empreendedor. Ele deixa para procurar o talento só quando já não tem mais jeito. Sendo que a contratação, ela tem que ser feita antes de você ter a necessidade. Então, dica importante para você que é empresária. Acha que ainda não precisa, já vai atrás do talento agora. Não espera sair uma peça-chave da tua equipe ou ter a necessidade de contratar, comece agora. Porque é todo um processo, não é algo que dura, que é assim, ó, da noite pro dia. E um outro ponto importante também, que a Paty falou e eu vou reforçar. Não adianta você querer fazer a contratação certa sem primeiro conhecer o seu próprio perfil. Você precisa se conhecer, entender qual é o seu perfil, porque é ele que vai nortear a empresa inteirinha. Justamente. Inteirinha. Então, você, empresário, precisa conhecer o seu próprio perfil, porque a partir daí vai desenvolver todas as ramificações e pilares da empresa. Com certeza. O que acontece? Hoje, às vezes, um gestor da empresa tem um perfil comportamental. E troca esse gestor, ele optou por ir para uma outra empresa. Você contrata, o perfil desse contratado agora vai mudar toda a dinâmica da empresa. Quer você queira, quer não, porque a visão dele é diferente. Isso se não for o mesmo perfil comportamental. Se a empresa está tudo bem, às vezes tem o proprietário fala, Patrícia, contrata para mim o mesmo perfil comportamental. Porque se eu contratar perfil comportamental diferente, muda toda a equipe. Assim existe, por exemplo, marido e mulher que tem uma empresa. Suponhamos que é o Vitor que está com a dinâmica da empresa de vocês. Tá? Na evidência, quem está comandando o Vitor tem a sua forma de liderar. São formas de liderar diferentes. Então, a gente também tem que conhecer isso. Então, fala assim, fulano não serve para liderar. Existem inúmeras formas de liderança. Laissez-faire, liderança coach, liderança... Existem vários tipos de liderança. Não que a Tássia não lidere, mas a forma, de repente, da Tássia fazer a gestão da empresa é diferente da do Vitor. E isso influencia nos liderados. Porque o comando é outro. O meu, eu não gosto de ficar falando o que a pessoa tem que fazer, mas eu dou todo o aparato quando a pessoa chega. Eu falo, olha, o seu papel aqui, leva para casa, sua função é essa, você vai fazer isso em tal momento, isso em tal momento. Já chega o outro e fala assim, não, eu não expliquei, mas eu prefiro ficar o dia inteiro falando como deve fazer. Está perdendo tempo. Vamos lá, vamos voltar. De repente, o Vitor já tem uma dinâmica. Ele olha para um funcionário e o funcionário fala, nossa, o Vitor quer que... é a declaração do imposto de renda. O Vitor olha, bate água assim na mesa ou olha para a garrafa vazia, o outro já pegou, já sabe. Agora vem a Tássia. Gente, já traz água. Ela nem pensa, ela já fala. Então, a forma é diferente. Então, o outro está esperando o olhar, ela já gritou, a outra lá que viu, é tudo diferente. Então, já teve questões da empresa, são 3 lojas, por exemplo, na questão,
o marido, quando desloca para outra loja, ele fala, tal funcionário para mim não serve. Eu falei, não é que não serve. Você tem que entender que você está aí por um tempo, mas essa funcionária é importante para a sua esposa, porque ela corresponde às expectativas dela e, consequentemente, da empresa. Então, nós temos que entender também o que é pessoal e o que é empresarial. Porque, às vezes, eu requeiro por uma questão particular minha determinado tipo de funcionário. Só que a empresa requer uma outra postura. Existe muito isso, Tássia. Então, o bonito de tudo isso, eu falo, já teve pessoas que já tiveram contratações comigo e eu falo assim, olha, você está buscando vaga, já não é a primeira vez que, de repente, a pessoa passava por mim numa seleção de vendedora. Porém, o seu perfil comportamental, você já pensou em ser secretária de uma médica ou de um médico, algo bem estruturado, mais organizado, porque o vendedor, ali, às vezes, é desconstruído. Né? Ele precisa estar aberto, perceptivo. A pessoa é muito rigorosa. De repente, você cuidar do agendamento médico, ela falou, poxa, Patrícia, ninguém falou isso antes. Eu vou me atentar. Excelente. Teve posições numa empresa onde eu prestei serviço, onde o telemarketing servia para ser um excelente recepcionista. A recepcionista era excelente no telemarketing. Eu cheguei e mudei a posição na empresa, mas isso eu prestava serviço. Patrícia, você mudou minha telefonista? Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque sua telefonista não nasceu para ser telefonista, ela nasceu para ser recepcionista. E a recepcionista amava. Por que isso? Eu tive a percepção, uma empresa, era parede e meia, eu aqui, elaborando que eu visitava médico na época, eu ouvi. Eu vi a sutileza que a outra falava, como ela cativava. Ela vendia muito mais pelo telefone do que a outra. Até hoje, a outra é a chefe da recepção. Então, foi uma questão onde todo mundo ganhou. A empresa ganhou e ambas ganharam. Sim. Realizando o trabalho, e é possível isso, porque as pessoas falam assim, trabalhar é chato. Ai, gente, trabalhar eu amo trabalhar. Vida. Mas é que as pessoas estão no lugar errado, no posicionamento errado. Então, eu sempre falo, gente, busque seu lugar. Você é a sua marca. Não existe ficar... Nós, hoje, não cabe mais ficar denegrindo uma empresa. Se você está aqui nessa empresa questionando, eu sinto muito, mas errado é você. É a pessoa. Entendeu? Busque o seu lugar. Você é a sua marca. Eu já tive questões que já riram na minha cara quando eu ganhava. E eu não me senti menos por isso. Pelo contrário, eu falei, poxa, agora está na hora de eu montar a minha. Porque eu falei, olha, não teve aumento. Não, eu te dei aumento. Não, quanto você ganha? Estou ganhando X. A pessoa gargalhar. Você não ganha só isso. Imagina que você ganha só isso. Eu falei, poxa vida, eu mereço mais. São situações que a gente tem que aprender aonde estão os presentes na nossa vida. Tem muito presente. Diariamente presentes para nós. E eu falo que nós somos a nossa marca porque antes de trabalhar para qualquer pessoa, nós trabalhamos para nós mesmos. Então, a Patrícia sai para atender e fala, poxa, eu quero ir lá e dar o melhor de mim. Independente se eu estou achando que ele está me pagando pouco, mas o posicionamento é meu. Se eu falar assim, olha, eu cobro X, eu ditei o meu valor. Mas a partir do momento que eu dito o meu valor, eu tenho que ter entrega máxima. Eu prefiro abundar, escolher ser abundante, transbordar. As pessoas precisam isso, porque eu percebo que, assim, eu vou dar isso. Mas com medo, né? Ou cobrando de um funcionário, de repente, uma entrega fantástica, surreal, mas eu não dou uma cadeira decente para ele sentar. Sabe? Pensem nisso. Hoje, eu sou a minha empresa, né? Mas quando eu tinha, pode perguntar para meus ex-funcionários. Às vezes eu via e falei assim, gente, está tendo uma vaga em tal lugar. Fulana, é para você essa vaga, vai ganhar X, vai lá fazer entrevista. Eu já cedi funcionário para passar uma semana liberando.
eu vai lá. Só que nesse caso eu falei, olha, eu vou te dar abertura para você no treinamento. A empresa não é o que ela está pregando ser. Dito e feito. Depois ela ficou com vergonha, mas não veio pedir emprego para mim de novo. Eu teria empregado. Porque para mim ela era muito útil. Para a minha empresa. Entende? Então nós estamos vivendo num momento, você é empresário. Agora minha mensagem vai assim, direta. Faça o melhor que você pode para os seus funcionários, para os seus liderados. Entreguem tudo de melhor que vocês podem entregar. Porque só assim, só dessa forma, vocês vão conseguir exigir a entrega deles. Nós temos que aprender a ser exemplo. Se você quer o melhor dele, entregue o seu melhor, entregue o melhor da sua empresa. Não trabalhe na escassez. Muitos empresários trabalham na escassez, esperando que o funcionário seja abundante de retorno para ele. E a mesma coisa agora vai para, vamos lá, o funcionário. Você é a sua marca. Se você está num lugar hoje que você se considera menos, se considera não explorado, mostra para o que você veio ali, mostra que você está naquela empresa. Se torne um ser desejado por outras empresas. Aí que está a grande chance. Teve uma vez que um prestador de serviço, eu como farmacêutica, fui contratada, né? Então, a concorrência veio atrás de mim. Eu falava que eu não ia. Até que um dia eu fui, mas não direto. Eu usei um trampolim ali de uma escola de informática no meio de formato. Mas, enfim. Porque eu também quis testar os meus conhecimentos em outra área. Foi fantástico. Quando eu fui para essa empresa, a pessoa falou assim, Patrícia, eu vou te direcionar, vou te apresentar para os médicos. Eu falei, claro, isso é um enorme prazer. Eu chegava lá, gente, ali eu vi o quanto é interessante nós darmos o nosso melhor. Todos os médicos, sem exceção. Você veio aqui para apresentar a Patrícia? Patrícia não precisa dessa apresentação. A Patrícia não requer essa apresentação. Nós já conhecemos e validamos muito. Então, fica tranquila. Não é necessário você apresentar para nós. A gente já conhece ela, a gente é apaixonado por ela. Gente, aquilo no meu coração, você imagina, tá? Assim, fazendo uma transição de casa, vamos dizer assim. Então, eu lembro também de uma pessoa uma vez, falou, Patrícia, agora você tem a sua farmácia em Rio Preto, agora é sua. Eu falei, nossa, mas eu sempre vi as outras que não eram minhas como sendo minha. Porque eu sempre me entreguei para aquilo. Eu creio que é isso que vem faltando, sabe? Se entregue, se jogue, faça o seu melhor. Para dar um bom dia, entregue o melhor bom dia, porque a felicidade está no processo. Não está no fim. Não está assim, nossa, hoje é meu último dia nessa empresa, hoje eu vou fazer sucesso. Não, você está fazendo sucesso todo dia. É necessário viver o presente. Nós só temos hoje, o presente é um presente. O que você está fazendo com esse presente? Desfrute dele, faça valer. Sabe, se estão te pagando mal, transborde a um ponto que incomode o outro pelo que, como aconteceu comigo, pode ser difícil isso. Patrícia, eu vou viver e esperar isso. Faça, porque Deus está vendo. E eu falo que não tem nenhum esforço nessa vida que fique em vão, que é em vão. Não fica. E o melhor exemplo que a gente tem de liderança, esse exemplo como pessoa. Como eu vou ensinar você a ser um excelente empresário, sendo que eu fui um péssimo empresário? Não tem como. Como eu vou falar com propriedade para um funcionário, sendo que eu nunca fui exemplo de uma boa funcionária? Quando a gente vai falar assim, a mesma coisa. Faz sentido, tem que ter congruência as coisas. Está faltando congruência. Né? Se eu tenho a minha empresa e olho com desprezo, não zelo pela minha empresa, por que um funcionário meu vai zelar?
o exemplo começa em mim, né? Amar o que eu faço e tratar com respeito e consideração. E dentro do meu perfil comportamental, que é a gula, eu vou falar sobre várias coisas. Eu falo que cada personalidade tem o seu pecado capital, né? Raiz. Então, existe uma tendência gula. E foi isso. Eu estava com a minha empresa, eu falava, gente, eu quero mais, eu quero mais. Todo mundo que vinha com uma questão para dentro da empresa, um representante comercial, Patrícia, eu preciso vender tal coisa. Por quê? Quanto você tem que vender? Eu tenho que vender muito. Falei, peraí, vamos traçar uma estratégia para isso. A hora que eu vi, eu estava passando estratégia para as pessoas. Aí, quando eu fui passar por um processo de coach, falei, Patrícia, eu creio que você tem que ir além. Né? Não está dentro dessa caixinha aí da farmácia. Né? Vamos começar a ir além. Então, é tudo pulsa, né? Essa vibração minha pulsa. Eu quero ser contribuição para as pessoas. E foi uma desafiador para mim quando a formação em coaching, né? Que foram poucas pessoas que fizeram formação comigo. Uma delas foi a Adriele Fernandes, né? De Rio Preto, Adriele. Tem a Fernanda também, de Frutal, fantástico, profissionais maravilhosos. Nós chegamos lá, eu acho que nós estávamos em 5 ou 6, fizemos essa formação. Uma das coisas assim, uma olhando para a outra, né? O que nós estamos fazendo aqui? Profissionais já meio que gabaritadas, vamos dizer. Gente, só sei que eu pedi muito a Deus para estar aqui, porque a gente não aguenta mais enganação. Eu também não, eu também pedi para Deus. Na hora que nós só ver, tá tudo. E coisa de que, tá vendo? Quando você pensa melhor, as coisas cooperam para o bem. Entendeu? Na época dessa formação, existia uma cobrança, porque você é coaching do quê? Patrícia, você tem que definir seu nicho. Eu tenho que definir meu nicho. Nós estamos passando para a mentoria. Eu não consigo definir nicho, por causa da gula. Isso tem a ver com a minha personalidade. Todas foram definidas. Eu falei, peraí, eu vou ouvir todas, e se eu não tiver condições de responder a alguma, eu vou limitar o meu nicho de atuação. Beleza? Beleza. Coach de emagrecimento, coach de empresa, coach de transição de carreira, e eu travei aqui, eu faria assim, assim. Travei aqui, eu faria assim. Travei aqui, eu faria assim. E como que eu defino meu nicho? Então, por exemplo, se você chega até mim, Patrícia, eu estou com uma demanda na minha empresa, ou uma demanda pessoal. Então, vamos olhar para essa demanda pessoal. A hora que eu olho para a tua demanda pessoal, de repente, tua demanda está na minha empresa. Já teve empresária que eu atendi, a questão eu preciso fazer uma contratação na minha empresa porque falta. Falei, então, como que é a logística da sua empresa? Vamos estudar como que é todo o fluxograma da sua empresa? Entendendo o fluxograma é assim, mas aí eu vou para casa e como que é? Ela não precisava de uma empresa, uma funcionária dentro da empresa. Ela precisava na casa dela. E assim foi. Então, às vezes, uma questão, e sem julgamento, porque se você estiver julgando, eu tenho que ir para um atendimento desconstruída de ideias fixas. Uhum. E o que nós aprendemos é o contrário, cheio de ideias fixas. É ou não é? De certezas. É óbvio. É óbvio para você. É óbvio para quem? É óbvio para quem acha que é óbvio. O outro não sabe que é óbvio. A outra pessoa não sabe da verdade, da sua verdade, daquilo que você vive, daquilo que você acredita. Então você precisa dizer. Respeito dos seus valores, pontos de vista, tem que ser claro. Eu costumo muito desenhar assim, um 9 virado para mim, eu falo assim, é um 9, você fala é um 6, é um 9, quem tá certo? Então, o meu trabalho é um convite para 360. Sempre. Né? Não fixar o seu ponto de vista. Porque quem empreende, ele tem que ter a mente bem aberta para conseguir ter essa percepção de todos os lados. Né? E engana-se quem pensa, é lado empresário e lado funcionário. Não. Existe o lado da empresa. Exatamente. O que a empresa requer. Exatamente. Às vezes, o que eu, Tássia, quero, o que o Vitor quer, não é o que o funcionário quer e também não é o que a empresa precisa. Então, a gente precisa ter
esses 3 pilares de sustentação bem alinhados. E esse alinhamento começa por quem? Por mim. Eu, através do autoconhecimento, eu tenho que ter essa percepção. Porque quando chega lá, seus funcionários e vê, nossa, a Tássia e o Vitor são buscadores. Olha quanto eles investem. Eu me deparo muito, às vezes, empresários, empreendedores, querendo proporcionar para os seus funcionários um horário comigo, um desenvolvimento. A primeira pergunta que o funcionário faz é: vai ser na hora do meu trabalho? E é tão curioso porque quando a gente vai fazer um processo de seleção para evidência, uma das primeiras coisas que eu falo é: você quer crescer? Você gosta de estudar? Gosta de buscar conhecimento? Muitas vezes por ali eu já consigo perceber se a pessoa ela vai se adequar não é a nossa necessidade, mas ao que a empresa precisa, ao que o time comporta ou não. Porque dentro da evidência, a nossa cultura é uma cultura de crescimento. Sim. Então, se eu colocar uma pessoa que não gosta de estudar ou não tem interesse em crescer, o que vai acontecer com o meu time que já está formado? O teu setor vai ficar estagnado. Ele passa a ser um exemplo a não ser seguido. Exatamente. Porque sempre você é exemplo. É a famosa batata podre. Justamente. E aí para o crescimento, porque a grande chave hoje para ser virada é sobre isso. O que era certo até ontem, ele pode não ser certo mais agora. Grandes empresas estão fechando, porque não estão se adequando. Esses dias ainda conversando com um empresário que sabia. Falou, Patrícia, você sabe que eu faço parte disso daí, né? Eu ouvi numa palestra que eu fui, eu falei, o que você ouviu? Me conta. Ele falou assim, não chega mais longe ou mais tempo, o mais inteligente, o mais sábio, e nem o que trabalha mais, que se movimenta. É aquele que mais aceita adequações, que a gente pode chamar de resiliência, porque às vezes é o lutador, de repente, que ganha, não aquele que mais bate, mas aquele que, de repente, aguenta mais porrada, vamos dizer assim. Então, vamos rasgar o vocabulário. Mas aquele que aguenta mais. Porque tem momentos que você vai ter que falar assim, peraí, eu estava fazendo assim até agora. Se você não entender que precisa de uma nova cultura, uma nova adequação, vai ficar. Né? Fica, a gente fica. Então, tem que ter mente aberta. Né? Olha, é interessante seu ponto de vista. Eu falo assim, você quer discordar de alguém? Não discorde. Você respira fundo antes de falar não, porque de repente você pode estar matando uma potência dentro da sua empresa. Eu falo muito isso, ouça os funcionários. Estou querendo pintar a parede aqui de verde. O que vocês acham? Eu acho isso, porque o verde vai lembrar não sei o quê, outro quer que pinta de preto, que lembra Corinthians, o outro, não, verde mesmo, que é Palmeiras. Enfim, cada um vai remeter. Ouça. Vai discordar? Não vou pintar de laranja porque interessante seu ponto de vista. Não desconstrua o que ele está acreditando, porque se ele acredita nisso, de repente você vai ter que dar uma pasta laranja para ele editar o trabalho em algo. Gente, as palavras, tudo está sendo falado o tempo todo. Então, o que não é dito, aí é que está sacado. Você ouviu o que não está sendo dito também. Por isso que eu fui para a psicanálise. Né? Fui meio assim. E os empresários, eles têm essa dificuldade em não entender o que não está sendo dito. Não são com todos, mas aqueles que têm um mindset já de crescimento, eles conseguem ter essa percepção um pouco mais ampla. Mas é uma habilidade, eu vou colocar. É uma habilidade. Muito difícil do empresário conseguir desenvolver sem ajuda. Mas aí é que tá, né? Eu falo assim, se todos soubessem, porque às vezes tem questões que a gente atua em vários profissionais, às vezes vem consultor alinhado comigo, outros, digamos assim, profissionais alinhados para atender a demanda de uma empresa, fala, Patrícia, mas isso é óbvio. Eu falo, porque eles falam assim, a gente não tem paciência, porque às vezes é contábil,
As contas falam por si, Patrícia. Fala Os com essa números pessoa. falam. Opa, peraí. Eu falei, calma. Mas aí você sabe ver o número, mas e o fulano? Às vezes existe algo que ele gravou, alguma crença limitante dele, que faz com que ele não olhe dessa forma. Então, nós vamos ter a paciência, Patrícia, isso é só com você. Ainda bem que eles não sabem, por isso que existe o nosso serviço, entendeu? Porque senão não faria sentido, entendeu? E eu me tornei, na verdade, eu fui buscar isso, todos esses desenvolvimentos, porque quando eu tracei um perfil comportamental, deu um empate técnico. Então, de 4 perfis, eu dei 24 de cada. Eu falei, nossa, agora. E agora? E agora, isso me moveu ir além. E quando empreendedora, enquanto empreendedora, eu falo que empreendedora todos nós podemos ser, né? Exatamente. Só que empresários não são todos. Empresária, de repente, eu tive as minhas questões. Eu me senti muito sozinha para tomar algumas decisões. Porque muitas pessoas falam assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso, 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 mas sem o comprometimento que se requer, sem a responsabilidade que se requer. Eu falo que o meu trabalho hoje foi o que doeu em mim no passado. Né? Não ter ninguém que fosse sensato, imparcial, porque às vezes é desafiador um empresário ouvir, olha, verifica se você tivesse feito dessa forma, não teria tido outro resultado. Opa, sutileza, entende? E não assim, você é burro, não percebeu isso. Existe muito respeito dentro de mim pelas pessoas. Eu creio que esse é o meu diferencial. É sem julgamento. Eu tento trabalhar totalmente sem julgamento. Né? As pessoas às vezes falam, nossa, Patrícia, como eu fui burra. Eu falei, não, tá tudo certo. Você tinha que passar por isso para chegar até aqui. Se não fosse isso, você não estaria, de repente, aprendendo isso. Verdade, né? Não se culpe. O momento é esse. Se tá te abrindo, esse farol começou a brilhar agora, tá tudo certo. Só não deixa passar mais essa vez. Aproveita. E você não perdeu o time. Eu não sabia quem que eu ia recorrer. Porque às vezes, só um consultor, ele tá mais posicionamento em finanças e não meu acolhimento pessoal. Então, e tudo começa em nós. Uhum. Tudo começa aqui dentro, é o sentir, né? Então, eu falava assim, nossa, eu preciso de ajuda, mas onde eu vou buscar essa ajuda? Que é tudo misturado, porque vem a parte mãe, vem a parte empresária, vem a parte de investidora. E agora, para onde eu vou? Não sei se eu troco de carro, se eu ponho esse dinheiro na empresa, se eu faço isso. Qual é o momento? Quem consegue me direcionar nesse momento? Eu dou uma pausa na carreira, faço o quê? Então, busque alguém. Tem sempre profissionais sensatos. Eu costumo dizer que o empresário ele precisa de 3 profissionais na vida dele. 3. Fala aí. Um terapeuta, um mentor e um conselheiro. Todo empresário precisa dessas 3 pessoas para ele crescer como pessoa e como profissional. Nós precisamos, e reconhecer isso é muito importante. É um passo extraordinário, porque sozinho nós não fomos gerados, não fomos formados. Deus, amai o próximo como você mesmo. Mas se ame também. E se permita a ser acolhido também por um profissional. Eu acho que a grande virada de chave está aí. Eu admiti que, de repente, eu preciso de ajuda. Esse é o maior sinônimo, eu falo assim, de representatividade, de coragem hoje. É admitir. Exatamente. Você pode ser um mega profissional, muito bem sucedido, não é por isso que você não vai precisar de um direcionamento, de um desabafo, entendeu? De falar, olha, até agora eu soube o que fazer, mas agora eu tenho dúvida, porque a idade vai chegando e as questões vão modificando internamente, os hormônios vão mudando, tá tudo certo.
Eu falo que cada conhecimento, né, que eu fiz, ele vai se fundindo, né? O cuidado farmacêutico, a visão geral, a empresa, eu ter vivido isso, agora a psicanálise chegando e tudo se fundindo. Tudo se funde, porque nós somos seres únicos. Nossa função, digamos assim, nosso trabalho pode ser substituído por outra pessoa, mas nós somos seres únicos, né? Em desenvolvimento e em construção. E cabe muito respeito quando eu olho para o outro. É isso que eu bato muito na tecla. Olha, você está criticando, mas você não teve o mesmo pai que ele, você não teve a mesma mãe, você não estudou na mesma escola. Será que você seria essa mesma pessoa se não tivesse passado por todos esses desafios? É você ter empatia, se colocar no lugar do próximo. Muito isso. Esse é o grande segredo, é isso que deixa assim a vida cheia de gratidão. Eu sou muito grata. Eu sempre levei muito isso comigo, mas a minha mentora, Carla Martins, ela fala assim que ela tem uma frase, né? Ela fala, gratidão é semente da abundância. Então, eu sou grata até pelos problemas que eu tenho, porque é ele que me faz crescer, é ele que me dá muitas vezes o direcionamento do caminho que eu tenho que seguir. Mesmo que muitas vezes não seja o caminho que eu queira seguir, mesmo que seja um caminho que vá me causar dor, mas a abundância vem dessa gratidão. Vem porque você começa a valorizar aquilo que está ao seu alcance. Teve uma frase que fez muito sentido na minha vida. Eu não lembro agora ela por completo. Era bem grande, mas ela sempre falava assim: bendita crise que fez eu enxergar o mundo e a minha vida. Bendita crise, e continuava. Então, a crise, ela é um estado, né, momentâneo, porque tudo passa, graças a Deus, mas que ela permite com que a gente venha a enxergar, a ter uma visão, uma ótica diferente de quando a gente está, né? Está num estado de espírito melhor, vamos dizer assim, e não na queda. Mas a queda, ela serve para a gente impulsionar. Ainda ontem eu estava falando com uma terapeuta lá de Ribeirão, uma amiga minha. Patrícia, eu tive que passar por isso para enxergar isso que eu não estava visualizando. Falei, que incrível. Né? Ela ainda lembrou, nossa, aos 7 anos, meu pai saiu de casa, assim, 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 aconteceu isso. E agora meu pai está na minha casa, eu estou tendo uma oportunidade assim, assim, bendita crise do meu pai, né? Que me fez poder rever, né? Me recompor em determinadas situações. Então, nada é tão ruim, meu pai, essa frase é do meu pai, nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar. Outra frase de Barras de Axis que fala assim, como pode melhorar? O que mais é possível que eu nunca considerei? Opa. Se o negócio tá bom, não é assim, meu Deus, vai dar alguma coisa. Como pode melhorar ainda mais? Então, tem frases, tem muitos conhecimentos à disposição, disponíveis. E como a gente faz para acessar? Ouçam os podcasts anteriores das outras pessoas. Eu criei tudo, tem muitas coisas a nosso favor. Então, escolha assistir algo que contribua com a sua vida, estar ao lado de pessoas que são contribuição. Eu falo pro pessoal da minha equipe assim, o que vocês estão vendo na internet? Fica todo mundo assim, tipo, o que você quer saber? O que você tá vendo na internet? Eu falei assim, tá, peraí. Aí eu comecei a mandar notícia de tal, plano de tal, não sei o que de tal, atualização de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, tá, onde você viu tanta coisa? Eu falei assim, eu uso a internet de forma estratégica. Por quê? Eu busco entretenimento na internet, lógico, gente, eu sou humana, tá bom? Não sou um robô, não sou um extraterrestre. Eu também quero me divertir. Só que eu uso a internet de forma estratégica para me trazer o conhecimento que eu preciso. Hoje a internet ela é
rica, Muito. rica em conhecimento de forma gratuita para as pessoas, e as pessoas não conseguem absorver. As pessoas só querem um entreter. E não é isso. Então, eu falo muito pro pessoal da minha equipe. Comecem a olhar a internet com outros olhos. Comecem a olhar a internet como forma de absorção de conhecimento e atualização constante. Existem diversos profissionais que colocam informações riquíssimas, valiosas, com diversos insights. Se você pegar um e falar assim, esse eu vou colocar em prática, é impossível que você não tenha resultado. Incrível que você tem falado, porque... E, ao mesmo tempo, cuidado para não seguir muita gente. Porque, às vezes, tem... Volume, tem esse quesito. O volume de informação hoje também ele é muito grande. Sim. O que acontece? Às vezes chegavam, antes eu me assustava, hoje não mais, graças a Deus. Chegava, Patrícia, você lê tal livro? Você acompanha isso? Você segue tal mentor? Porque você... Né? Eu olhava aquilo e falava assim, bom, não sigo nenhum desses, eu nunca ouvi falar. Aí eu acho que eles corriam o risco de falar assim, nossa, ela tá fora do planeta, né? Não sigo. Porém, tá tudo certo. O que dessas pessoas você conseguiu aplicar na sua vida? Aí fica aquele grilinho, né? Aí é que tá o diferencial. Cuidado, porque você tem que procurar também na hora que você tá aberto. Eu tô buscando algo, você encontra e resolve. Se eu fico buscando, me dá, olha o danoninho aí. Me dá. Mas o que você está fazendo? Né? Eu posso aprender uma receita de bolo cada dia. Se eu conseguir fazer esse bolo, entendeu? Então, mente clara, estado de presença, clareza ao se comunicar. Deixe claro o que você deseja, se comunique de forma tranquila, porque às vezes tem muitas pessoas gritando e não estão sendo ouvidas. Né? Faça ser ouvido. Para isso a gente precisa de postura. Estou falando porque falar, até papagaio fala, né? Mas como você tem impactado as pessoas? Que exemplo de pessoa você consegue? Seja na sua casa, na igreja que você frequenta. Eu acredito que o ser humano, muito importante isso, está firmado em Cristo. Onde você vai? No mercado, que contribuição você vai? Ter o caos no caixa, não seja aquele que vá criticar o caixa. Que contribuição você pode ser naquele momento? Tá aí o diferencial da vida. Sabe, é isso que a gente tem que estar preparado, é estar desperto. Ou seja, Cuidado. Qual é o legado que você vai deixar? Simples assim. Falo que eu falo assim que meus pais, muitas coisas que às vezes eu faço para as pessoas, eu falo, Patrícia, em que curso você aprendeu isso? No curso da vida. Aprendi isso com meu pai, com minha mãe. Isso para mim é leve, isso para mim é nato meu. Então, não é necessariamente que bagagem se você tem carregado aí. Tem muita gente também fazendo cursos, e nunca se sente pronta para nada. E às vezes pessoas que às vezes falam simples dona de casa, Gerir uma casa. Gestão de uma casa é aquele tal negócio. Se o lixo transborda, todos irão criticar. Se o lixo está limpo, era obrigação sua. Se a roupa está lavada e passada, obrigação sua. Se não está, que péssimo você. Não é? Então, assim, reconhecer cada profissional, levar em consideração, hoje eu estou percebendo que você não está bem. Quando eu fui tomar conta do telemarketing, o grande diferencial veio. Em 2 meses, eu virei totalmente a jogada da empresa. Porque eu percebia, no meio de 15, um estava legal, chamava ele. O que está acontecendo? Patrícia, eu perdi minha avó, aconteceu isso. Vem cá. Eu vou te dispensar, resolve essa questão que você precisa. Mas você pode me ajudar numa ação na escola para divulgação? Eu posso, Paty. Vou contar com você aqui. Tirou ele de cena.
Ninguém ficou vendo ele É mal saber lá. liderar. É saber olhar, se Exatamente. posicionar no momento certo, de forma adequada. Isso daí é estar no lugar certo, na hora certa, perceber, tomar atitude, ter clareza. E aproveitar os presentes. São inúmeros. São muitos. Se deixar, a gente fica conversando aqui, ó. Eu não paro de falar, viu? Quero agradecer muito você pela disponibilidade de estar aqui. Você pode ter certeza que teremos outras gravações. Eu acho que esse é um assunto tão amplo e de uma riqueza de detalhes que pode ajudar tanto as pessoas. Autoconhecimento, mentalidade, liderança, gestão. É um assunto bem amplo. Eu tenho certeza que você conseguiu trazer só uma pitada. E, gente, é só uma pitada mesmo do que ela trouxe, do que ela consegue fazer, ajudar os empresários a se desenvolverem, de problemas, de situações que são vividas no dia a dia de pessoas assim, ó. Agora, eu vou falar comuns, mas não que necessariamente você precisa ser um empresário, Sim. né? E que não, muitas vezes se questionam por que eu não consigo crescer, por que está acontecendo tal coisa, porque é só se pedir ajuda e não precisa ter vergonha disso. É se permitir. Se permitir. Permissão. Se eu não me permitisse ter mentores, se eu não me permitisse conversar com pessoas que já passaram por situações que eu passei, que já tiveram as mesmas dores que eu tenho ou que eu já tive, eu teria conseguido acelerar o meu processo de crescimento? Não. Mas eu tive a humildade de falar, eu preciso de ajuda. E eu vou atrás da ajuda. E é simples dessa forma. Muitas vezes a gente tem que passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho. Mas faz parte do processo de crescimento, não tem jeito. Sim, desenvolver habilidades. Exatamente. O tempo todo nós estamos. Então, o que se requer agora? Exatamente. Requer tal habilidade. Vou lá buscar. Com quem eu falo? Pois né? é. Então, pois é. Procure uma das 3 opções que eu falei. Um terapeuta, um mentor ou um conselheiro, que eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar. Paty, uma lembrancinha do nosso podcast para você. Gratidão. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, gente. Muito obrigado. Eu falo muito. E é meio desordenado. Mas essa é a nossa vida, né? Quem nós somos. Não é tudo organizado. Mas dentro do que a gente permite viver, fazer o melhor que a gente pode, né? Todos os dias. É uma construção todos os dias, né? Fazer melhor, estar com pessoas. Eu agradeço imensamente. Eu sei que você e o Vitor vêm fazendo a diferença na vida de muitos empresários também, de muitas pessoas, porque tem também os funcionários dessas empresas que vocês prestam serviço, na associação também que vocês estão comercial. Que Deus abençoe vocês. Amém. De forma grandiosa. Que vocês não desistem, não venham desistir dessa missão que vocês iniciaram, desse movimento, que é muito importante. Porque eu gosto de deixar muito claro, ninguém concorre com ninguém. Nós estamos aqui para deixar o planeta ainda melhor, com pessoas mais eficientes, desenvolvidas, mais abertas e que se permitam, né, a ser contribuição e se permitam a ser felizes também. Perfeito. Com certeza. Eu ia falar para ela, ó, deixa uma mensagem final, mas depois dessa mensagem que ela deixou, gente, olha. Só gratidão mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe com outros empreendedores que precisam ter insights e entender um pouco mais das suas próprias dificuldades. E compartilhe também outros episódios do Evidência Cast que vão te ajudar e te auxiliar no seu crescimento. Até a próxima.